Olá, boa noite. Faltam 40 dias para o início da Copa do Mundo e as obras de ampliação do Aeroporto Internacional aqui na capital ainda não foram concluídas. E antes mesmo do fim dos trabalhos, problemas já foram apontados pelo Ministério Público Federal, que esta semana encaminhou à Infraero uma série de recomendações para ajustes na obra. Dificuldades como a enfrentada por esse militar levou o Ministério Público Federal no Amazonas a recomendar à Infraero a realização de adequações que ainda não foram feitas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, que há 41 dias da Copa do Mundo de 2014 ainda está em obras. O estacionamento inferior, ele está em obra e o pessoal interdita, só que quando interdita você já entrou. Para voltar tem que dar ré e procurar. Segundo o MPF, uma série de falhas e vícios de construção foram detectados na obra de reforma e ampliação do empreendimento. Entre eles, a ausência das rampas de acesso de pessoas com deficiência e ocorrências de alagamentos no estacionamento. Com mais de 80% das obras já concluídas, os usuários já aprovam os serviços e a nova estrutura do aeroporto entre as cidades sede da Copa do Mundo. Acho que ele está sendo adaptado, reformado, ampliado e não tive dificuldade aqui não. Eu acho que esse aqui está no padrão muito bom, melhor que muitas capitais que eu já utilizei. Não vou dizer quais para não ser antiético, mas aqui eu nunca tive dificuldades. É um serviço muito bom, eu venho uma vez por ano aqui para Manaus, o aeroporto está ficando muito bonito e agora com os acessos melhores eu estou achando excelente. Mas uma pesquisa encomendada pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República colocou o aeroporto da capital do Amazonas na 12ª posição do ranking de satisfação geral dos passageiros. Aqui foram analisados 40 itens, como o conforto no embarque, que recebeu a 3ª pior nota entre os aeroportos, até a limpeza dos banheiros, que ficou como a 2ª pior das cidades pesquisadas. Ainda tem alguma coisa para melhorar, sim, mas espero que daqui para a Copa, eu sei que falta pouco tempo, as coisas melhorem, sim. O Aeroporto Internacional de Manaus foi considerado o pior em atendimento e cordialidade dos funcionários entre os 15 principais aeroportos do país que vão receber turistas na Copa do Mundo. Na percepção geral dos usuários, o Eduardo Gomes ficou como o 3º pior na primeira avaliação trimestral deste ano, ficando à frente apenas dos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Acho que está preparado para a Copa? Eu acredito que sim, pelo menos eu sou de Fortaleza e esse aeroporto está pelo menos demonstrando uma estrutura melhor. Com a ampliação, o novo aeroporto terá capacidade para receber 13,5 milhões de pessoas por ano. O investimento chega a 444 milhões de reais. Por meio de nota, a Infraero informou que está analisando os dados da pesquisa da Secretaria de Aviação Civil, mas garante que os dados serão importantes para aprimorar ainda mais o aeroporto aqui na capital. O Corpo de Bombeiros ainda apura as causas do incêndio que atingiu a casa do ex-governador Omar Aziz durante a madrugada. A residência, localizada em um condomínio na zona Centro-Sul, é utilizada como escritório. Segundo informações dos bombeiros, as chamas teriam iniciado no 2º andar e se espalharam rapidamente. Ninguém estava na casa na hora em que o fogo começou. O prazo para tirar a primeira via do título de eleitor ou transferir o documento termina na próxima quarta-feira, dia 7 de maio. Esta tarde, o Tribunal Regional Eleitoral anunciou que vai reforçar o atendimento aos eleitores a partir da próxima segunda-feira. A partir de segunda-feira, o horário vai ser estendido nos postos de atendimento eleitoral. Os trabalhos começam a partir das 7 horas da manhã e seguem até as 7 horas da noite, com o dobro de servidores. Mas nós pediríamos à população para não deixar para o último momento, porque certamente vai evitar as filas. Desde março, já funcionam outros 4 postos de atendimento espalhados pela cidade, além do Fórum Eleitoral na Avenida André Araújo. Um deles fica na Escola de Tempo Integral Elisa Bessa Freire, no bairro Jorge Teixeira. Os outros 3 estão espalhados em centros de convivência da família, nos bairros Santo Antônio, Cidade Nova 2 e Aparecida.
A principal consequência para aquele que deveria ter seu título de eleitor, alguém maior de 18 anos e não tirou, essa pessoa fica impossibilitada de participar de concurso público, ela fica impossibilitada, sendo comerciante, de concorrer numa licitação pública, tirar o seu documento do seu passaporte para fazer uma viagem internacional, entre outras situações. A expectativa é que mais de 7 mil eleitores compareçam nesses postos até quarta-feira, quando termina o prazo. Já o cadastro da biometria na capital só deve começar depois das eleições. Ainda de acordo com a presidente do TRE, vão ser necessários pelo menos 450 kits para abastecer toda a cidade. E eles vão ser disponibilizados pelo TSE. Esse ano, apenas os eleitores de 7 municípios vão votar com esse sistema. Então, naquele momento, nós não tínhamos suficiente para fazer para Manaus. O que nos foi disponibilizado foi priorizada a região metropolitana, que sempre nós tínhamos alguma dificuldade com relação a transporte de eleitores. Então, é uma oportunidade de fazermos essa revisão através da biometria. E já para quem precisa tirar a segunda via do título de eleitor, o TRE reforça que o prazo só termina no dia 25 de setembro. E na última quarta-feira, dia 30 de abril, terminou o prazo para os contribuintes declararem o imposto de renda. Vamos falar ao vivo com a repórter Tamires Claire. Muito boa noite, Tamires. Bom, a partir de agora, para acertar as contas com o Leão, só pagando multa. Boa noite, Rosimara. É isso mesmo. Agora, para declarar, só pagando uma multa de no mínimo R$ 165,74 e pode variar até 20% em relação ao valor devido. Olha, esse ano houve um aumento em relação ao ano passado no número de declarações apresentadas de 2,41%. E quem já declarou, é bom ficar atento ao processamento das informações. Quem vai falar um pouco sobre isso é o delegado Leonardo Frota, delegado da Receita Federal. Por que é tão importante que as pessoas fiquem atentas a essas informações? Bom, o contribuinte que já entregou a declaração no prazo, ele precisa acompanhar o extrato do processamento da declaração para verificar se, de repente, não cai na malha fiscal, por alguma informação errada ou por alguma ausência de informação. Então ele acompanha esse processamento pelo site da Receita Federal e, se identificar alguma divergência no processamento da declaração, ele apresenta uma retificadora complementando ou corrigindo as informações que ele prestou na declaração original. Agora, em relação a essa retificação, tem algum prazo para fazer essa retificação? Aqueles contribuintes que entregaram com alguma informação incompleta, só para não perder o prazo, eles têm até 5 anos para entregar a declaração. Agora, aqueles que tiverem com pendência, eles precisam retificar antes que a Receita Federal inicie um trabalho de fiscalização na declaração dele. A partir do momento que ele é notificado, ele não pode mais fazer a retificação. E quais são as consequências para quem deixou esse prazo passar, quem não fizer a declaração? Além das multas, é claro. Isso, além das multas, ele fica com a restrição fiscal e fica impedido de realizar algumas operações financeiras, por exemplo, financiamento imobiliário. E depois a pessoa tem direito à retificação, já tem um prazo para quando essas retificações vão poder ser retiradas? Você acha que as restituições. Isso. Desculpa. Nós, a partir de junho, a Receita Federal começa a fazer o pagamento das restituições, priorizando pelo Estatuto do Idoso aqueles contribuintes que se enquadram nos benefícios dessa lei, e logo em seguida os demais contribuintes por ordem cronológica de entrega. Então, quem entregou a sua declaração primeiro também vai receber a restituição primeiro. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Voltamos com você no estúdio, Rosimara. O Dia das Mães está chegando e os comerciantes de Manaus vivem a expectativa do crescimento nas vendas. A movimentação no centro de Manaus já é intensa e uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas aponta que as mamães devem ser bastante mimadas no próximo dia 11. As ruas do centro de Manaus já estão com um movimento acima da média e muita gente já procura o presente da mamãe. Tava pensando junto com minha irmã, que eu tenho um irmão, comprar um notebook, perfumaria. Eu tô fazendo uma pesquisa aqui. Bom, agora as mães só querem ganhar celular, né? E aí ela tá doida por um celular, acho que eu vou procurar um para ver se encontro hoje ainda. Nas vitrines, o convite às compras. E o comércio está confiante. A perspectiva é de um crescimento de 4,5% nas vendas em relação ao ano passado, uma injeção de 119 milhões na economia local.
Nesta loja de calçados, a procura por presentes aumentou desde a semana passada. As ofertas, os preços estão bons, as promoções, as facilidades de pagamento também estão excelentes. Aí nós aguardamos um bom público agora, um bom presente para o Dia das Mães, né? Segundo pesquisa divulgada esta semana pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, os itens de vestuário aparecem no topo da lista, mas a surpresa foi com relação aos eletrodomésticos, principalmente televisores. Eu acredito que as pessoas, mesmo sendo um valor maior, e esse valor que pode ser dividido, pode ser parcelado, e com esse parcelamento que está sendo feito pelo comércio, eu acredito que o número grande vai ser de televisores. E essas pessoas querem realmente dar para a mãe, não só pela Copa, que vem aí uma televisão de HD, como também para a novela, para os filmes, que realmente a qualidade é muito maior. E se você este ano não se preparou para presentear a mamãe, siga o exemplo da pequena Maria Luísa. Pode ter certeza que ela vai adorar. O que você gostaria de dar para sua mamãe no Dia das Mães? Todo o amor e carinho que eu tenho. Boca do Acre é o segundo município do Amazonas a decretar estado de calamidade devido à cheia dos rios. Outros 16 estão em situação de emergência. Em Boca do Acre, quase 30 mil pessoas foram afetadas pela cheia deste ano. Em Humaitá, o rio Madeira já está em ritmo de vazante, mas o estado também é de calamidade. Outras 16 cidades estão em situação de emergência. Esta semana, o Serviço Geológico do Brasil divulgou o segundo alerta de cheia do ano. A preocupação agora é com a região do Baixo Amazonas, que já começa a sofrer influência da cheia histórica do rio Madeira. A previsão é que mais 7 municípios entrem em situação de emergência nos próximos meses. Parintins já está em alerta máximo. Segundo a Defesa Civil, faltam 48 centímetros para o rio Amazonas atingir a marca histórica de 2009. Já em Manaus, a situação é bem menos preocupante. Isso porque a média de elevação do nível do Rio Negro é de 3 centímetros por dia. E vamos conferir agora a previsão do tempo para este sábado. Veja os detalhes da meteorologia aqui para a capital e também para o interior. O tempo fica nublado e encoberto com possibilidade de chuva isolada em Alvarães. As temperaturas variam entre 23 e 32 graus. Em Boca do Acre, o sol aparece entre nuvens e há previsão de chuva. Mínima de 24 e a máxima chega aos 33 graus. Na capital, o tempo fica nublado com possibilidade de pancadas de chuva e as temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Um homem de 65 anos foi preso hoje em Itacoatiara suspeito de violentar a própria filha de 5 anos de idade. De acordo com a Polícia Civil, a criança relatava para a avó constantes dores abdominais. Ela chegou a ser levar a neta em um posto de saúde na comunidade Novo Remanso, a 100 quilômetros da cidade, onde a menina foi submetida a um exame que não constatou a violência sexual. Mas, para uma assistente social, a criança denunciou que foi estuprada pelo pai. Cerca de 100 mil pessoas devem visitar os cemitérios de Manaus na semana que antecede o Dia das Mães. Por conta disso, a Prefeitura da capital está realizando mutirões de limpeza nesses locais. O Dia das Mães é a segunda data em que os cemitérios de Manaus recebem o maior número de visitantes. Este ano, cerca de 100 mil pessoas estão sendo esperadas nos 10 cemitérios da capital. E para receber todo este público, o Departamento de Cemitérios da CEMUSP já começou a realizar os mutirões de limpeza. Nós estamos seguindo um cronograma de limpeza que iniciou agora no mês de abril para ser concluído na semana do Dia das Mães. Quais os serviços que estão sendo realizados? Capina, poda, varrição e roçagem das quadras. No cemitério Nossa Senhora Aparecida, na Avenida do Turismo, o mato já tomava conta de algumas quadras. Por isso, o serviço aqui foi intensificado. Ao todo, 200 agentes estão trabalhando na limpeza e capinação das áreas comuns dos cemitérios. Mas é bom lembrar que a limpeza dos túmulos é de responsabilidade dos familiares. Nós pedimos, inclusive, que as famílias que venham visitar os cemitérios nessa semana que antecede o Dia das Mães, que procurem fazer a limpeza dos túmulos de seus familiares, né? Que tem muita sepultura em estado de abandono aqui, com muito mato, e isso atrapalha um pouco também os serviços de limpeza da prefeitura.
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, cerca de 1 milhão de novos casos da doença devem ser diagnosticados neste ano e em 2015 aqui no Brasil. E para reforçar a importância dos exames preventivos para o diagnóstico precoce de uma das doenças que mais matam no mundo, neste sábado será realizada a 5ª Corrida Internacional de Mulheres contra o Câncer aqui na capital. Quem traz as informações para a gente é o repórter Tiago Gonçalves. A corrida, além de chamar a atenção para a importância da prevenção da doença, também vai servir como uma motivação para as mulheres no tratamento. Quem vai nos dar mais detalhes é a presidente do Grupo de Apoio às Mulheres Mastectomizadas da Amazônia, Oriana Ferreira. Essa corrida ela acontece todo mês de março, que é o mês internacional da mulher e é o nome da corrida. Esse ano nós tivemos uns problemas com as nossas amigas que correm, que são pacientes, elas reincidiu o câncer. Então nós vamos realizar agora no dia 3 de maio, porque é um mês também da mulher, que é o mês das noivas e é o mês das mães. E aproveita esse gancho aí para convidar as mães que vêm aqui para a Ponta Negra. Se fez inscrição, pega seu kit na Fundação Secom, ou então se quer fazer, vá lá na Fundação Secom. O público externo, onde pode obter mais informações? Sim, olha, é pelo blog do Gama Amazônia ou então pelos telefones 9405-5520 ou 8164-4282. E a inscrição para o paciente da Fundação Secom, ela não contribui com nada, ela vai correr pela causa também. Então, gente, vem amanhã, a concentração é às 16h30, vai fazer a linha de frente, as mulheres, as pessoas com câncer. Eu não vou dizer para vocês só as mulheres, porque seria um orgulho da minha parte, porque é homem e é mulher e é criança com câncer, estão nessa corrida unidos pela mesma causa. Obrigado. Tiago Gonçalves para o Band Cidade. E agora as notícias do futebol. Neste sábado tem o primeiro jogo da final do 2º turno do Campeonato Amazonense. Nacional e Princesa se enfrentam a partir das 3 da tarde no campo do SESI, aqui na capital. A equipe de Manacapuru, que já garantiu o título no primeiro turno da competição, joga com a vantagem do empate. A final do 2º turno está marcada para domingo que vem. Atletas de 11 estados estão em Manaus para a disputa do 27º Torneio Norte-Nordeste de Natação Troféu Milton Medeiros. A competição iniciou hoje no Parque Aquático da Vila Olímpica e segue com provas até amanhã. A entrada é gratuita. As suas marcas. A disputa é realizada em 3 categorias, nos naipes masculino e feminino. A realização é da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Em jogo, o título de campeão Norte-Nordeste. Estamos aí com cerca de 177 atletas, 11 estados, e onde os atletas estão sendo avaliados, né, para ver como é que estão a sua performance. Em uma disputa acirrada, Caio venceu a prova dos 100 metros nado peito na categoria infantil masculino e levou o nome do Amazonas para o lugar mais alto do pódio. Foi decidida no finalzinho, foi difícil. O outro adversário passou na frente. A minha tática era essa, né? A minha estratégia. Meu treinador falou, passe com ele, né, atrás e volte forte. Foi o que eu fiz, deu certo. O Amazonas também levou a melhor no revezamento 4x50 livre juvenil feminino. Um feito das atletas Ananda, Driele, Mariana e Luísa. Muito grande a felicidade, a gente pelo menos abaixou nosso tempo, né, que a gente fazia 2,7, fez 1,58. É uma emoção muito grande. Esta é a primeira vez que essa competição é realizada em solo amazonense e a torcida pode exercer um papel fundamental para o sucesso dos atletas da casa. Neste sábado, a competição continua no Parque Aquático da Vila Olímpica de Manaus. É importantíssima a presença, né, da torcida, a entrada é grátis, é franca aqui na Vila Olímpica da Pedro Teixeira, né, pela parte da manhã às 9 horas e a parte da tarde às 16 horas.
Vale a pena conferir e dar uma força para esses atletas. O Band Cidade termina aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Amanhã tem Band Cidade Entrevista a partir de 6:50 da noite. Eu converso com o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Paulo Roberto Vital. Não perca. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você.